Camanducaia, mas aonde é isso? É Rio de Janeiro? É, Minas é um pouco mais frio. Bom, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar a tela aqui. Vou abrir o Notepad. Começar a montar algumas coisas aqui com vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre... Vamos falar sobre SQL e sobre SOQL, beleza? Deixa eu compartilhar aqui. Não sei porque cargas d'água ainda o meu headset não está funcionando bem, mas beleza. Estão vendo minha tela? Sim. Estão vendo aqui o Notepad, certo? Tá. Hoje o assunto que a gente vai trabalhar vai ser SQL, tá? E a gente vai falar também sobre SOQL, certo? O que é a diferença entre eles? O SQL é Structure Query Language. O que é Structured Query Language? É uma estrutura de consulta, é uma linguagem estruturada de consultas, certo? Isso é utilizado aonde? A gente utiliza o SQL em consulta de base de dados, tá? Por que a gente utiliza isso? Porque são comandos, padrões, tá? Que a gente pode utilizar no banco de dados. Aí, quais os comandos que a gente tem dentro de um banco de dados? A gente tem o select, a gente tem o update, nós temos o insert, temos o delete. Esses 4 comandos aqui, tá? São os mais comuns que a gente utiliza. Por quê? Porque quando tu tem um sistema, normalmente tu vai utilizar muito select, alguns updates, bastante insert e alguns deletes, tá? Normalmente os sistemas, pelo menos os projetos que eu participei, a gente não deletava dados, certo? A não ser que depois de, sei lá, 6, 7 meses, dependendo do projeto, a empresa dizia, ó, nossa base de dados ela está muito grande, então a gente vai ter que tirar alguns dados daqui, e a gente acabava apagando. Mas normalmente, quando os dados eram desativados, a gente tinha uma flag, aonde a gente somente verificava se aquele usuário estava flaggado como deletado, e a gente não devolvia ele no select, certo? Mas a gente mantinha alguns dados dele, até porque precisasse reativar, alguma coisa assim, ele já tinha um cadastro pronto. Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então vamos lá. O comando principal hoje que a gente vai utilizar, a gente vai verificar, eu vou montar aqui com vocês, tá? É o select. Como é que funciona o select de uma maneira tradicional, tá? Eu vou escrever aqui select. Eu posso, por padrão, colocar um asterisco from, né? Que eu vou dizer de qual objeto ou tabela eu vou trabalhar. Normalmente, quando trabalha com o select tradicional do SQL, tu trabalha com tabela, certo? E aí eu vou dizer aqui, vou botar aqui uma tabela fictícia account. Desse comando aqui, o que esse comando vai executar? Ele vai selecionar todos, eu estou utilizando um coringa, né, o asterisco, ele funciona como coringa dentro da consulta, então eu não preciso dizer quais os campos que eu quero, certo? E eu estou dizendo que eu quero que todos os campos de account sejam selecionados e retornem para mim. Beleza? Então, nesse momento aqui, eu estou trazendo todos os campos sem nenhum filtro. Tá? Eu vou trazer todos, independente do que tenha de dados ali dentro. Beleza? Thiago, eu preciso colocar um filtro. A gente vai trabalhar com where.
O where nada mais é do que o filtro daquilo que a gente tenha e que a gente está buscando. Por exemplo, eu vou pegar o account, eu vou botar aqui state igual, vou botar aqui Rio Grande do Sul, por exemplo, tá? Eu posso filtrar, isso aqui ele vai filtrar todos os estados que são do Rio Grande do Sul. Lógico que quando a gente fala de estado, eu tenho que trabalhar com siglas, tá? Normalmente em sistemas a gente trabalha isso. State igual RS. Tiago, mas eu quero adicionar mais um estado na minha consulta. Ok. Eu posso vir aqui, eu vou escrever OR, que é o ou, né? O estado igual a Rio Grande do Sul ou state igual a MG, que é Minas Gerais. Certo? Isso aqui é uma consulta tradicional, tá? Um SQL básico que a gente tem, certo? Aqui eu estou fazendo um select do account, estou trazendo todos os campos do account. Ah, Thiago, mas eu quero trazer menos coisas. Sim, pode. Até é aconselhável isso. O select asterisco, ele onera muito a consulta. Por quê? Porque ele não tem filtro. E o que acontece nesse ponto? Tu vai utilizar muita memória. Tu vai usar alocação de disco, uma série de coisas. Principalmente se tua tabela não tiver índice ou qualquer coisa do gênero. Mas isso é uma parte mais de administração de base de dados. A gente não precisa aprofundar muito nisso. Onera muito a tua consulta? Sim. O que seria o ideal? Tá? Eu vou ter a mesma consulta, só que eu vou informar para ele o que eu quero. O que eu preciso? Ah, eu quero o ID, eu quero o name e quero o state. Beleza? O que acontece aqui? Eu tenho eu estou dizendo para ele que eu quero selecionar o ID, o nome e o estado da tabela account, aonde o estado seja Rio Grande do Sul ou Minas Gerais. Nesse momento aqui, eu estou dizendo para ele o que eu quero. Então, o que facilita aqui? Eu já tenho um filtro, eu estou dizendo para ele a tabela que ele vai buscar e eu estou dizendo os campos que ele vai trazer. Então, isso já vai desonerar muito a tua consulta, tá? Isso aqui já vai nos ajudar bastante, por quê? Porque ele não vai ter que trazer todos os campos. Imagina que você tenha, sei lá, 250 campos na tua tabela. Ele vai trazer 1 milhão de linhas vezes 250, entendeu? Então, isso já é uma quantidade de dados absurda para tu poder trazer. Então, tu tem que montar essa consulta sempre com o máximo de precisão possível, certo? Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. O pessoal falou muito do inner join na última aula, certo? O que a gente teria que montar aqui? Se eu fosse fazer uma consulta where, né? Aqui dentro, antes do where, eu teria que botar um inner join, certo? O inner join é separado. Aí eu vou pegar aqui o account, vou pegar aqui, contato. On. Eu vou dizer que o inner join contato, on. Name. Aqui a gente vai trabalhar com algumas siglas, tá? Eu posso botar aqui um alias, que a gente chama, certo? E aqui eu vou botar outro alias, tá? Aonde c.name, o ID de contato, tá? Seja igual a
ponto, contato, ID. Tá? Eu vou ter que ter, dentro do objeto account, eu vou ter que dizer quem é o contato que eu tenho. Beleza? Ali dentro. O meu account pode ser uma pessoa jurídica e eu ter vários contatos dentro dessa pessoa jurídica. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo. Alguma dúvida? Ô, Thiago. Vale. Eu tenho uma dúvida em relação ao Enerjoin. Ele serve para quê mesmo? Ele vai comparar alguma coisa? O Enerjoin é quando tu tem cruzamento de dados. Tu já ouviu falar de teoria de conjuntos? Sim. Eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Eu vou ter uma interseção entre os dois. Ah, entendi. Eu vou ter algo em comum entre os dois. Nesse caso aqui, o ID de contato tem que estar associado ao account como Contact ID. Beleza. Beleza? Tranquilo até aqui, pessoal? Vamos lá. Vamos falar do tal do SOQL. O que é o SOQL? É Structure Object Query Language. Esse é o nome que a gente utiliza da query dentro do Salesforce. Por que isso? Porque o Salesforce trata tabelas como objetos, tá? Se tu analisar um banco de dados relacional, tu tem tabela, tu tem campos. Dentro do Salesforce, tu tem objetos e tu tem campos. Tu pode analisar isso da mesma forma, certo? Como é que vai funcionar os comandos do Salesforce? Eu vou ter insert, certo? Eu vou ter update, eu vou ter up, search, delete. O que é esses caras aqui, tá? Alguém sabe as diferenças aqui? Insert é uma inserção, update é uma atualização, delete é uma deleção, quando o AK apaga os dados. O que é um upsearch? Alguém aí se arrisca a falar? Se tem, atualiza. Se não tem, cria. Isso. Quando eu tenho uma lista e eu não sei se todos os dados existem lá dentro, ou alguns existem, outros não. O upsearch vai fazer o quê? Se existe, ele vai atualizar. Se não existir, ele cria. Certo? E aí, aqui nesse ponto, a gente trabalha com bulk. O que é o bulk? Bulk nada mais é do que uma massa de dados que a gente insere, atualiza, pode deletar, pode atualizar, pode inserir, certo? E também fazer, tu não sabe se vai ser somente insert ou somente update, tu vai utilizar o upsearch. Beleza? Vamos à outra parte, tá, pessoal? Como vocês não falam se está tudo certo, eu estou considerando que vocês estão com o entendimento correto. Ô, Thiago. Só outra dúvida em relação ao SOQL. O Undelete, ele entra? Não. O Undelete também. O Undelete, só que a gente não vai chegar a falar deles, a gente vai falar mais dos básicos, tá? Como ali está no... Hoje é um SOQL básico. Tem mais funções aqui que a gente possa utilizar, sim. Mas o ideal hoje a gente vai falar do insert, update e delete. Beleza. Beleza? Pessoal, quando quiser tirar dúvidas aí, pode abrir o microfone e falar, ou se não, pode colocar no chat que a gente fala aqui também, tá bom?
O upsert é quando eu tenho uma lista de contatos que eu recebi e eu não sei se essa lista está atualizada ou não, se eu já tenho contatos ou não. Tu vai utilizar quando tu não tiver certeza se tu já tem esses dados. Se tu acha que um pedaço tu tem, outro tu não tem, para evitar aquele tratamento do tipo, verificar um a um se existe, não existe, eu faço o upsert, porque a própria Salesforce se encarrega de verificar. Entendeu? Beleza? Se os dados não existirem, eles vão ser inseridos. Se existir, ele faz autorização. Entendeu? Então ele mesmo já faz isso no automático. Eu não preciso pegar uma lista, cada registro que eu tenho, fazer uma query, trazer aqueles dados. Existe? Não. Eu tenho, não tenho, então tu acaba conseguindo fazer isso mais rápido. Beleza? Vamos lá. A questão do select. Quando a gente fala de ambiente multi-tenant, vocês sabem que a gente tem um software as a service, que é o Salesforce, né? Que a gente vende uma licença, então é um serviço sobre demanda. Eu trabalho com um servidor e tu tem muitas pessoas utilizando aquele mesmo servidor, muitas instâncias em cima do mesmo servidor, né? Por mais que cada empresa tenha a sua própria instância, o servidor físico normalmente ele é compartilhado, tá? A não ser que tu tenha uma licença pica das galáxias, que daí os caras provavelmente continuam um servidor dedicado. Mas esses são casos raros e caros, tá? Eu tenho como trabalhar com asterisco, from, dentro do Salesforce? Não. Por quê? Porque, como eu expliquei para vocês anteriormente, isso onera muito a questão de limitação da plataforma, questão de processamento, tá? Então, isso nos deixa como? Tu vai ter que ter um cuidado ao escrever uma consulta. Por quê? Porque a gente trabalha com limite, a gente tem uma limitação de registros para trazer, a gente tem um limite de consultas para executar por dia, certo? Isso inclui select, update, insert, delete. Tudo isso é incluso na nossa limitação, tá? Diária de consultas. Eu já vi pessoas trabalhando num projeto, o qual eles conseguiram travar a org por conta de irresponsabilidade na questão de criação de dados para teste. Eles faziam um for, eles inseriam linha a linha, e acabou que a gente tinha, acho que, se eu não me engano, eram 50 mil consultas dia, por um time de 10 pessoas. Os caras conseguiram travar a org. Tá? E aí tem uma série de boas práticas para tudo isso. Tá? Por isso que é importante também vocês entenderem o que é o book. Tá? Quando a gente for falar dos objetos, eu vou poder explicar melhor para vocês o que é o book. Certo? Que o conhecimento da última aula, a de hoje e a da próxima, a gente vai conseguir utilizar tudo junto. Tá? Para vocês terem uma ideia melhor. Então, aqui eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso utilizar o account aqui. Fazer o asterisco from aqui. Obrigatoriamente, eu tenho que dizer os campos que eu quero. Eu vou pegar o ID, vou pegar o first name, last name, e assim sucessivamente. A não ser que eu faça uma injeção de dependência, e aí todas as minhas consultas retornam todos os campos dos quais eu faço a injeção de dependência. Mas isso é um assunto para uma outra semana aí que a gente vai poder fazer, tá? Mais para frente. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Sim. Como é que seria um comando aqui? Vamos lá. Eu estou cuidando aqui um pouco da bateria. Eu estou sem extensão aqui, eu vou ter que mudar para uma outra sala aqui daqui a alguns minutos para poder continuar a aula, tá? Tiago, mas como é que eu faria aqui um inner join, um cruzamento de dados, tá? Por exemplo,
Pessoal, eu vou me desligar aqui, volto em 3 minutos. Só vou ter que trocar de sala aqui para poder pegar uma tomada. Tá? Tá bom. Já volto. Tranquilo. Isso que ele falou é Bu, B-O-O, ou tem outro nome? Bu, Bu. Book. Ele falou book, não foi? Book. Ah, Book. eu entendi ele falando, não, tem um Bu. Não é book. The books on the table. Eu tô pesquisando aqui o que é Bu, S-O que é Book. Você falou aí no book, me lembrou uma situação que eu estava no trabalho, né? E aí o indiano estava falando, alguém brincou, alguém falou lá, o meu inglês não é tão bom, e alguém perguntou se o cara tinha melhorado e tal, que o cara estava doente. Aí a outra indiana ficou falando que ele estava com chickenpox. Não sei o que, não sei o que, chickenpox. Deixa eu contar isso pro Bruno. E aí, chickenpox, aí eu misturei. Gente, o que esses caras estão misturando? Galinha, comida, o cara tá doente, tá no hospital, e eu não entendendo nada. Cara, chickenpox. Aí eu fui lá e digitei no tradutor, chickenpox, catapora. Essa eu nunca mais vou esquecer. Chickenpox é catapora. Mas até eu entender, eu fiquei igual o Deilton. Cara, o que tem a ver? Eles estão falando de hospital, doente, de repente a outra tá falando que ele tá precisando, eu pensei, será que ele tá precisando tomar uma canja? Aí eu bati chickenpox ali. Eu pesquisei, Bu é vaia, né? Vaia em inglês. Eu tô procurando aqui para isso. Será que é alguma coisa que dá errado e dá um Bu? O Moisés colocou um link ali, ó. Ele colocou aqui, eu cliquei aqui já para dar uma olhada. Aí eu tô lendo aqui, eu acho que é meio complexo mesmo, hein? Consulta de API em massa. Aliás, tudo em desenvolvimento é complexo, né? Você procura fazer. Nunca é algo tão fácil. Desenvolvimento é um caminho engraçado, porque assim, tudo você vai errar, tudo. E aí você vai aprendendo a cada erro, mas tudo você vai errar. Você vai pegar um negócio novo para fazer, você vai errar. Você vai aprendendo nos erros. Quanto mais você erra, mais você aprende. Aí tem aquela, né, do cliente pegar, você tá conversando ali com o pessoal lá, aí a pessoa mostra para você o que precisa, você fala, mas isso daqui é fácil, né? Aí vai sem entendimento, fala, não, uns 2 dias eu te entrego. Eu não acho nada fácil. Não tem como você falar que é fácil, porque o negócio... Cara, tudo é... Os limites, né? Não tem como. Por mais que você sabe, você acha que aquilo é fácil, mas na hora que a pessoa pega e te pergunta, não tem como você falar que é fácil. Você tem que analisar, você tem que verificar tanta coisa. É complexo. E uma coisa vai puxando a outra, às vezes é um objeto ali que, mas dá para excluir tal coisa, aí quando você vai excluir, dá problema. A gente não pode subestimar nenhuma demanda, assim, eu já me lasquei muito, que às vezes a gente olha uma demanda ali, sei lá, isso aqui é rápido, você resolve no layout, quando você vê 20 horas para resolver o problema ali eu não subestimo mais nada, cara, nada. É isso.
Qual o link do Dornelas? Qual o link do Dornelas, Moisés? Vou compartilhar com vocês aqui. Ah, é porque tem o Moisés. Ah, é verdade, é que eu olho só o primeiro nome. Um é Traves e o outro é P. Ah, foi mal aí, gente. O outro é Moisés Peixoto. Vamos lá. É que ele escreveu no chat. Ele compartilhou ali, ó. Eu vou... eu estava lendo aqui agora, tem uma explicação de melhores práticas bem legal aqui sobre Book API ali. Acho que o Thiago apareceu e sumiu, não sei. Eu acho que tem a ver com a integração, né? Essa parte de Book API, né? Consultem a cabeçalho de solicitação e resposta HTTP. Vou compartilhar esse seu documento aqui num doc, tá, Bruno? Brincadeira. Tem que ler com mais calma isso daqui, que é muita coisa. Vê se está conectado aí. Não está indo. A gente está te vendo, Thiago. Não, eu sei, eu tô só tentando arrumar aqui a extensão. Não. Não. A extensão não tá boa. Beleza, problema resolvido aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Beleza. Pessoal, voltamos aqui. Bom, quando a gente faz o select... Tem alguém com o microfone aberto, aí não dá para te ouvir bem, Thiago. E agora? Agora sim. Do ambiente, das limitações da plataforma, para a gente não acabar trazendo problemas para a gente. Por quê? Como eu estava explicando para vocês anteriormente, eu trabalhei em um projeto onde o pessoal não tinha muito cuidado, né, os desenvolvedores, e na geração dos testes, tu tem alguns padrões que a gente tem que seguir, e eles não seguiam. Né? Eram pessoas que não tinham, assim, tão aprofundado das melhores práticas, e eles acabavam gerando dados por linha. Então, tipo, se eu vou gerar 50 mil registros, eles geravam 50 mil consultas. O que não é uma boa prática. Por quê? Porque a gente poderia gerar isso de uma outra forma, né? Onde eu poderia fazer uma lista, pegar essa lista e fazer um insert só. Por que acontece? Quando a gente fala de limitações da plataforma, a Salesforce ela não conta quantos registros eu envio por vez. Ela conta por número de execuções. Se eu fizer um insert com 100 registros, ela vai contar uma vez. Se eu fizer um insert com 2 registros, ela vai contar uma vez. Tá? Então, vocês têm que ficar muito atentos a isso. Nessa parte de execução, vocês têm que estar atentos ao quê? Mandar o máximo de dados possível ou extrair o máximo de dados possível. Eu vou fazer um select, eu vou trazer o máximo que eu puder nesse select e vou trabalhar com esses dados. E a hora que eu for devolver para o Salesforce, eu vou tentar inserir o máximo de registros dentro de uma lista de objetos para poder mandar para o Salesforce. Por quê? Porque eu preciso tomar cuidado com as limitações que eu tenho da minha plataforma.
Beleza até aqui, pessoal? Beleza. Sim. Sim. Certo. Beleza. Quando a gente vai fazer, anteriormente, a gente fez um inner join, certo? E quando a gente faz um inner join, o que a gente tem ali? A gente tem conjuntos. Eu tenho um conjunto de account e eu tenho um conjunto de contato. Então, eu vou ter uma interseção entre esses dois. E nessa interseção, eu vou ter alguns dados resultantes, certo? Da mesma forma que eu posso ter isso dentro do Salesforce. Ah, mas como assim? Por exemplo, eu tenho um account, mas eu quero saber o nome do meu contato, certo? E como é que eu vou trazer esse cara na consulta do Salesforce? É uma coisa que é um pouco mais difícil, tá? Contact, que é um objeto nativo dele, certo? Ponto, name. Isso aqui vai fazer o meu inner join. Tá? Eu quero trazer dados que cruzem com aquele registro e eu já sei que ele tem o account, ele tem um contato, porque ele é um account de indústria, no caso de pessoa jurídica, ele vai ter um contato, certo? Então, eu vou ter um contato ali com ele associado. E eu vou trazer o contato que esteja associado àquela conta. Eu não preciso escrever, como vocês podem ver na linha aqui de cima, ó, eu tenho esse inner join aqui, certo? Mas eu quero o nome do contato. Eu vou ter que botar aqui em cima. Vamos ver aqui, ó. C. Ponto. Aqui. Name. Certo? E aqui eu vou ter que botar do account, eu boto a.name. Por quê? Porque eu vou ter dois names e eu preciso dizer o alias que ele pertence. Nesse caso aqui, eu tenho first name, last name, e eu tenho contact name. Tá? Eu poderia botar aqui contact ponto first name. Também me traria o primeiro nome do contato. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Tranquilo? Deixa Tranquilo. eu parar aqui. Vocês podem abrir a org de vocês aí agora, tá? As que a gente criou. Que a gente vai começar a brincar um pouquinho mais ali dentro, certo? Ô, Thiago, enquanto o pessoal tá abrindo a org aí, por que o Salesforce optou para usar o SOQL do que SQL? Porque a linguagem SQL é do Salesforce, né? É da mesma forma que eles têm o Apex, entendeu? É uma linguagem orientada a objetos, é uma linguagem própria. Tem alguns comandos que são nativos dele, como outros comandos também, mas a base é igual a todas, uma linguagem orientada a objeto. Tá? Então, é uma parte que a gente vai ver na próxima aula, a parte de orientação a objetos, e vamos mexer em algumas coisas de classe, algumas coisas que eu preciso explicar para vocês. Tá? Daí vai fazer um pouco mais de sentido. O SQL nada mais é do que uma consulta a uma tabela, só que eles disseram que é um objeto. Para eles ensinam como objeto. Tá? Obrigado. Beleza? Mas não foge. Se tu tiver ideia de como funciona o SQL, tá tudo certo. Tá? O importante é que vocês saibam ter uma diferença entre
O que é um SQL? É uma linguagem de consulta estruturada, que é onde tu vai dizer se tu quer selecionar, se tu quer inserir, se eu quero deletar, se eu quero atualizar. Entendeu? E eu vou dizer os campos que eu vou utilizar ali dentro. Beleza? Eu não vou entrar muito em detalhes com vocês na questão de SQL, porque não... A gente poderia parar aqui e fazer uma aula só de SQL. Fazer todos os exemplos. Fazer um insert, fazer um delete, fazer um update. E vocês verem isso na prática. Certo? No caso, o SOQL, o Salesforce desenvolveu o SOQL porque o SQL não é orientado a objetos. O SOQL é o que a gente utiliza, né? No Salesforce. Sim, tu Por isso que ele teve que desenvolver um novo. Isso, eles trabalham com objetos. Né? A consulta em si, né, ela acaba sendo igual. Por quê? Porque tu vai fazer um select, tu vai dizer os campos e de onde você quer extrair isso. Eu posso botar um filtro? Posso. Eu tenho where, tenho group by, tem order by. Né? Então, algumas coisas já facilitam isso. Né? Então, os exemplos que a gente pode utilizar... Peraí. Sim, é bem similar ao SQL. A estrutura, bem dizer, todas elas são a mesma. Se tu pegar o SQL, o TSQL, que é da Microsoft, se tu pegar o PLSQL do Oracle, o PGSQL do Postgre, o MySQL utiliza o SQL base. Ele não tem uma linguagem... Assim, ele tem algumas funções próprias, mas não todas. Certo? Então... Peraí. Peraí que minha... Ixi. Oi. Opa, é possível que o SOQL tenha sido criado para fazer com que a performance das buscas seja melhor do que o SQL puro? Sim. Já que o Salesforce lida diretamente com objetos e o SOQL tem essa opção, por exemplo, que você falou aí, como se fosse um aglomerado de insert e update ao mesmo tempo, coisa que a maioria das pessoas na mão fazem com que às vezes não tenha uma performance muito boa. Então, já que é um software as a service, talvez eles já tenham feito isso tudo por trás, fazendo com que esse tipo de operação se torne algo bem menos oneroso para eles, eles consigam deixar uma linguagem ali melhor. Não sei se é o caso. Sim, é justamente isso. Tudo que a gente vê em questão de desenvolvimento para Salesforce, eles pensam no todo. Por ser um ambiente compartilhado, tu não pode simplesmente sair escrevendo. Eu trabalhei 16 anos com .NET, com C#. Eu trabalhei basicamente com SQL Server desde a versão 7.7, não, a versão 7, 7.5, depois veio a 2000, 2003, 2005, aí veio a 2008, 2008 R2. Eu trabalhei com todas essas versões, tá? E te digo assim, de cadeira. Eu trabalhava com ambiente on-premise. E o que é o ambiente on-premise? Eu tenho um servidor dedicado ao que eu faço. Entendeu? A empresa tem um servidor dela, ela investe no hardware, então, tenho dinheiro, eu vou botar um hardware porrada e vou trazer tudo que eu preciso, vou extrair o máximo daquele software. E quando tu fala de Salesforce, tu não tem isso. Tu compra, tu paga uma licença por usuário, aí tu vai dizer o tipo de licença que tu vai ter. Então, o hardware em si, tu não sabe o que tem. A gente não mexe em hardware ali. Eu só digo, eu preciso de 20 tera de dados. A Salesforce vai lá e aloca 20 teras de dados para o teu servidor. Só que tu não sabe a marca do disco, tu não sabe nada disso. Tu não sabe o hardware que é utilizado, se é um Dell, se é um IBM, entendeu? Se é um computador industrial. Tu não tem ideia do que tem lá dentro, de hardware. Mas tu sabe que tu tem direito ao que tu tá pagando. Ponto. Entendeu? É mais ou menos dessa forma que funciona. Então, todo o ambiente da Salesforce, tudo que é desenvolvido ali dentro, é pensado em performance. Tá? Por isso essas regras. Eu, quando comecei a trabalhar com Salesforce em 2015, eu apanhei muito. Por quê? Porque eu estava acostumado com o ambiente on-premise. Então, eu já não tinha uma... Eu acabava apanhando por quê? Porque eu fazia insert de linha a linha. E aí eu comecei a ver, tipo, cara, tá dando coisa errada e tal, a performance não tá boa. Eu comecei a ver as melhores práticas. O que dizia as melhores práticas? Trabalhar com bulk. Eu trabalho com massa de dados que eu insiro de uma vez só. E dali eu comecei a entender melhor o porquê disso na Salesforce quando é um ambiente multi-tenant, que é um ambiente compartilhado. Entendeu? Sim, e isso acaba fazendo mais sentido para mim.
né? Começou a fazer mais sentido nessa época para mim. Certo? Só um pouquinho, pessoal. Minha bateria tá me sacaneando hoje. Obrigada aí, Jane. Eu esqueço meu microfone aberto. Eu estou em outro lugar e eu já nem escuto mais os barulhos de fora. Beleza, pessoal? Todo mundo com a org aberta aí? Sim. Sim, aqui tá aberto. Beleza. Vamos lá. Deixa eu achar a minha aqui. Agora vem uma partezinha mais divertida. Quando estiverem vendo minha tela aí, me avise. Já estamos vendo. Todo mundo vendo aí, pessoal? Então vamos lá. Temos uma engrenagem aqui no nosso lado direito, na tela, no canto superior direito. A gente vai ter o setup, service setup e o developer console. Por um tempo, isso vai ser o melhor amigo de vocês, tá? Estamos aqui no ambiente de desenvolvimento da Salesforce. É um ambiente online, certo? Por muitos anos, esse foi o padrão de desenvolvimento da Salesforce. Qual aqui? Versionamento de código, tá? Então, a gente utiliza ferramentas de versionamento de código, tá? Então, o que a gente vai utilizar hoje aqui, tá? A gente vai utilizar aqui o Query Editor, aqui embaixo, certo? Que a gente vai poder utilizar o SOQL. Tiago, sua tela não tá aparecendo aqui para mim. Não? Developer, não. Peraí, tá na home do setup. Eu acho que o Thiago, meio que o vídeo dele travou também, travou? Porque ele tá parado ali. Sim. Travou. Agora você voltou, Thiago. Voltei, pessoal. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Eu nem tô vendo meu vídeo não, cara. Você tava... Mas a sua voz estava normal. Pode compartilhar de novo que agora vai. Pessoal, vocês me desculpem, a internet aqui. Hoje eu estava trabalhando, tinha uma reunião 1h. 12:55 a internet caiu aqui, não deu jeito. A gente sair correndo aqui para conseguir resolver. Tem coisas boas no interior, mas nem tão boas também. Tela inteira. Bom, vamos lá. Beleza. Estão vendo o Developer Console agora? Agora sim. Então, beleza. Então, aqui, ó. Aqui é o Developer Console, é o ambiente onde eu posso mexer em tudo aqui. Se eu vier aqui, der um Open, escolher uma classe, eu tenho uma classe teste. Eu posso gerar esse cara aqui. Na primeira aula, não sei se vocês lembram, eu fiz deploy desse cara aqui, tá? E aqui eu posso escrever tudo que eu preciso. Aqui ele vai dizer o número da API da qual eu criei, tá? Aqui ele vai dizer a cobertura de código. Eu não tenho cobertura de código da minha classe. Não é também um assunto que seja pertinente hoje para nós, ok? Aqui onde a gente vai utilizar para escrever as nossas consultas. Eu tenho aqui algumas abas. Eu tenho os logs de execução. Eu tenho aqui os testes, ele vai dar o status. A gente vai ver isso mais para frente em algum outro evento, tá? Onde a gente vai trabalhar somente com testes e testes de alta performance. Tu tem checkpoints, que nada mais é do que breakpoints dentro das suas classes. Aqui o Query Editor, que é o editor de consulta. View State, que é para ver o estado das execuções. O progresso também.
Tem algumas coisas aqui que vai poder verificar. E aqui, um bom amigo de vocês é onde vai listar os problemas dentro das classes que vocês escrevem. Vamos nos atentar aqui, é o que a gente precisa. Então, vamos lá. Eu vou selecionar aqui, ó. Vamos escrever uma consulta. Select, ID, first name, from, account. Lembrando que o account, ele é um objeto nativo. Então, ele não tem extensão, tá? Quando eu utilizar um objeto que ele é personalizado, ele vai ter underline, underline, C. Porque ele é um objeto que não é nativo, tá? Dúvidas até aqui, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Em relação à forma de escrever. Se eu escrever minúsculo ou maiúsculo, caixa alta ou não, ele vai conseguir interpretar do mesmo jeito? Ele não é case sensitivo. Ah, tá bem. Ó, temos os caras aqui dentro de account. Thiago, mas eu quero saber como é que funciona dentro do Salesforce. Eu quero saber um objeto. Eu vou vir em Object Manager. Eu vou aqui onde a gente vai trabalhar. Account. Vocês podem notar aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, objeto standard, tá? É um objeto padrão dele. Quando não for, ele vai mostrar aqui que ele é custom, tá? Eu posso criar um objeto, tem alguns campos que ele vai trazer para o padrão, mas ele vai ter aqui, o tipo dele vai ser custom. Posso vir aqui em Fields. Ó, ele tem todos esses campos aqui. Beleza? Aqui a gente vai poder botar name. Ele vai trazer para a gente o que precisa. Entendeu? Dúvidas até aqui, pessoal? Não. Conseguiram entender, então, como é que funciona essa parte aqui do select? Sim. Sim, Thiago. Beleza. Como a gente ainda está com tempo, eu vou mostrar que vamos fazer uma consulta direto no VS Code. O VS Code tem alguns recursos, tá? Aqui. Eu posso mandar fazer isso aqui. Aqui eu estou instanciando um novo objeto, tá? Uma lista de account. Eu vou dizer que esse list account vai receber uma consulta. Select ID, name, from, account. Certo? Thiago, como é que eu vou testar esse cara? Eu posso selecionar aqui.
Vocês estão vendo aqui a tela? Sim. Sim. Pessoal, esse cara, ele é um query builder, tá? Onde ele vai carregar todos os objetos que eu tenho na minha ordem, tá? Só um pouquinho, pessoal. Temos uma visita. Vem cá, filho. Dá a volta do outro lado aqui. Pelo outro lado. Temos um visitante aqui. A sua tela tá preta, Thiago. É. Desativa e ativa a câmera de novo. Espera aí. A internet aqui não está das melhores. Levanta aqui, mão. Isso aqui é o meu pequeno. Tá curioso para saber o que é que o pai tá conversando, né? Tem um monte de gente ali. Tá? Já. Deixa o pai terminar de dar aula. Já quer começar a desenvolver. Não, ele tem um tablet, ele pega a calculadora e diz assim, pai, olha só o que eu tô fazendo. Começa a bater tecla dizendo que tá programando. Aí isso é bom. Melhor que eu. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida na questão do select? O insert e o upsert a gente vai poder ver quando a gente vê a questão dos objetos, da orientação a objetos, porque aí os dois a gente vai ter que trabalhar necessariamente com o objeto para poder fazer o insert. E aí eu vou poder explicar para vocês com maiores detalhes. Tá, vai lá. E aí eu vou conseguir trabalhar com vocês na próxima terça-feira. Eu vou colocar uma hora a mais para que a gente possa trabalhar bem a orientação a objetos e poder fazer exemplos que vocês vão usar no dia a dia, prática mesmo, tá? Não adianta eu dizer para vocês, a gente vai trabalhar com uma lista, a gente vai trabalhar com map e vocês vão ficar boiando nisso, entendeu? Então eu vou explicar para vocês, a gente vai fazer uma prática de cada um deles, tá? Eu vou explicar as diferenças, o que é um list, o que é um set, o que é um map, para a gente poder trabalhar. Deixa eu voltar aqui, compartilhar a tela. Tá. Vocês estão vendo minha tela aqui? Sim. Sim. Tá? Eu vou fazer um passo a passo novamente para vocês entenderem. Eu dou um Ctrl Shift P, ele vai me mostrar algumas opções ali, e eu vou digitar SFDX, e ele vai mostrar todas as configurações referentes ao SFDX. O que a gente vai utilizar aqui? Create Query em SOQL Builder, certo? Então, ele vai trazer o que para mim aqui, tá? Vocês podem ver que ele é um SOQL Query, que é o que ele está mostrando aqui na lateral. Ele está carregando os objetos aqui da org. E eu vou selecionar o account. E pode notar que aqui do lado direito, ele já está montando a query. Tá? Aonde eu vou escolher o quê? Eu vou escolher... Tem funções, eu posso trazer all fields. Ele vai trazer todo mundo. Certo? E eu vou apagando aquilo que eu não quero. Beleza? Eu vou apagar tudo. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar Annual Revenue. Vou selecionar Billing Count. Um exemplo. Tá? Para que a gente possa mexer. E eu tenho aqui dois tipos de filtro. Eu tenho o AND, que é o E. E eu tenho o OR, que é o OU. Ou um ou outro. Certo? E aí eu vou dizer o quê? Search Fields, eu vou dizer o ativo é igual a true. Não, aqui, ó. E ele já vai dizer para mim, ó, que eu estou digitando. Ele está mostrando para mim, ó. O valor tem que ser no ou yes. Tá? Eu vou dizer aqui. Se ele é ativo, yes. Notam aqui, ó, nesse aqui que ele está mostrando, o active tem um underline C.
ele é um campo que não é nativo, é um campo customizado. Ele não é um campo eu vou e digito, eu tenho os operadores aqui, contém, termina com, começa com, tem, ele inclui um grupo, not in, que aí eu vou passando, eu vou mostrar isso aqui vocês com o tempo, vocês vão entender melhor. Não adianta eu querer bater em todo mundo. Esse aqui é o símbolo de diferente, menor, maior, menor ou igual, maior, maior ou igual. Tá? E esse é o sinal de que ele só vai ter esse realmente. E eu vou. Então, Tiago, a Tainara está perguntando se isso é uma extensão. Do Visual Studio? Eu também nunca usei o estúdio para fazer consulta. Já é nativo? Então, isso aqui é uma coisa que facilita muito para a gente, porque eu não preciso abrir a org para ver. A partir do mas momento é uma extensão, não? É um plugin. É um plugin. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Quando a gente fez a instalação daquele Salesforce Package, tá? Ele já entra junto nesse pacote. Maravilha. Tá? Vocês não precisam se preocupar. Tu pode ver aqui. Quando tu trata aqui também, ó, eu tenho order by. Eu já posso dar um order by. Aqui dentro eu posso dar uma direção que se é ascendente ou descendente, ou posso dizer que nulos primeiros, nulos por último, tá? Aqui também. Eu posso adicionar esses caras? Posso. Posso adicionar um limite aqui? Posso também. Se eu adicionar aqui, ó, limite de 50, vocês viram aqui a query que ficou? Ó, eu vou selecionar o cara. Cadê? Tá aqui. Não. Developer Console. Voltei aqui. Ele trouxe. Vamos lá. Ctrl A. Dou um Ctrl V. E vou executar minha consulta. Ele trouxe para mim. Ele trouxe para mim o faturamento anual, o país do account, verificando se é ativo, sim. Eu poderia inserir mais coisas aqui, sim. Eu posso botar ID, name. Ele vai trazer também. Ó. Beleza, pessoal? E o limite que ele traz é 50. Se eu botar 5, ele vai trazer os 5 primeiros. Vou voltar aqui. Vou executar a mesma consulta. Vou pegar aqui. Name. Vou pegar o ID. E vou executar. Ele trouxe para mim. Se eu aumentar aqui a quantidade de registros, limite 30. Eu vou rodar. Ele trouxe o mesmo resultado que a gente teve lá na org. Entendeu? E esse cara vai facilitar para a gente o quê? Tu não precisa ir até a org, abrir o Developer Console, montar a consulta, deixá-la rodando e vir aqui e colocar no teu código, tá? Tu consegue rodar ela diretamente do Visual Studio. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Até aqui não, Tiago. Não? Não, tranquilo. Alguma questão? Podem fazer as perguntas aí que vocês quiserem, cara. Temos alguns minutos ainda. O que a gente tinha que ver até agora, a gente está
Tá com tempo. Lógico, é uma parte mais básica, sim. Na próxima aula, vocês preparem aquela garrafinha com água, um sanduíche, e vão ser uma hora, vai ser 1 hora a mais. A gente vai ficar até as 9 da noite fazendo código. Beleza? Eu vou parar ali 30, 40 minutos, explicar para vocês a orientação a objetos, como montar, o que é uma classe, tipo de permissionamento, dentro do Salesforce. Eu vou mostrar para vocês um geral, tá? De como ela funciona, e vou depois dar detalhes de como é dentro do Salesforce. Beleza? Pode falar. É Jane, né? Jane, tu já desenvolve. Então, o que acontece é o seguinte: o Inspector, ele te traz dados referentes à tua página. Tu pode fazer uma consulta, pode, mas normalmente quando tu carrega uma página, ele vai trazer uma lista de dados e tu tem como verificar dados além do que tem na tua página. Dados associados, eu quero mexer, eu quero verificar ID, um ID de um componente que está ali dentro. Eu tenho que ver pelo Inspector. Confesso assim que eu não sou muito fã do Inspector. Eu sou mais raiz, então eu tenho outras maneiras de trabalhar, tá? Então é um pouco diferente. Quando as pessoas falaram para mim assim, Thiago, mostra como funciona o Git. Eu preciso ter um evento com vocês somente sobre Git. Porque tem comandos que a gente utiliza, tem comandos avançados. Então a gente vai precisar de mais tempo para falar de Git. O que é o Git? Só para, assim, a grosso modo, é um versionamento de código, ponto. O que eu posso versionar no Git? O que você quiser. Eu posso botar um arquivo, compartilhar com vocês um arquivo de texto, e a gente pode fomentar aquele arquivo de uma forma que ninguém apague o código de ninguém. Entendeu? Toda vez que alguém for comitar e tiver algo a mais, ele vai forçar você a pegar aquele a mais, colocar no seu texto, aí você insere o seu e aí você vai fazer o commit. Entendeu? O commit não, o push, que daí seria por remoto. Né? E aí também eu preciso explicar para vocês, o Git, ele tem 2 ambientes. Tu tem a tua máquina local e tu tem o remote, que é o remoto. Né? Que não adianta tu ter tudo na tua máquina e tu não ter nada no remoto. Que simplesmente tu não tem uma segurança do teu código. A partir do momento que está no remoto, tua máquina pifou, teu HD estourou, alguma coisa assim. Eu tinha uma máquina da Dell que toda semana queimava um HD. Mas era um erro de hardware deles, então toda semana eu tinha que acionar o suporte da Dell para trocar HD. Uma vez por mês, no mínimo, os caras tinham que trazer um HD para poder trocar. E aí tudo que eu tinha eu versionava. Nessa época eu apanhei muito, por quê? Porque muito código foi perdido. E aí eu comecei a estudar mais a fio o que era o versionamento, Git, algumas ferramentas, entendeu? Então, isso aí me fez entender melhor. E é isso que eu quero passar para vocês. E não é passar, tipo, clica nesse botão, faz isso e ponto. O que está por trás do botão, entendeu? É que vocês saibam comandos para poder, tipo, vocês abrem um Git Bash e consigam trabalhar, entendeu? E aí, quando vocês tiverem isso, assim, uma ciência do que isso faz, com os botões vai ser muito mais fácil, tu vai ter um entendimento daquilo. Deu um problema, tu abre um Git Bash, tu mesmo resolve. Beleza? Mais dúvidas, pessoal? Pessoal? Não? Fiquem à vontade aí para perguntar. Muita gente também falou de DevOps. Muita pessoa fala muito de DevOps. Eu vou conversar com a Kênia da gente poder fazer um evento de DevOps. Só que não é um evento simples, envolve muita coisa. Uma delas é o versionamento. A gente trabalha com o DevOps, ele obrigatoriamente tem que ter um versionamento de código para segurança. E eu tenho certificações em DevOps, eu tenho certificação em Copado, Flosson, e eu já fiz a básica de Azure, e eu preciso tirar uma também de AWS também, que a empresa me pediu.
né? Então, tem algumas provas ainda para fazer. E é um assunto que eu posso conversar com vocês plenamente, tá? Que o DevOps, o pessoal fala, eu quero entender de DevOps. DevOps nada mais é do que desenvolvimento e operação. O símbolo dele é o infinito, né? Porque a operação não para e o desenvolvimento também não. Então, é um dando feedback para o outro e sempre tendo melhorias. Certo? Dúvidas, pessoal? Tiagão, tá ouvindo aí? Tô. Pegando um gancho aí do que você acabou de falar. No mundo Salesforce, tanto funcional como dev, em que momento seria necessário esse conhecimento de DevOps? É para a pessoa que já é arquiteto ou um dev sênior já utilizaria isso? Bom, vamos lá. Normalmente, quem vê a parte de DevOps é o arquiteto. Tá? Eu comecei a estudar DevOps porque existem boas práticas, existem más práticas. Tem práticas aplicáveis ao Salesforce, do mundo do DevOps, assim como o mundo do Salesforce não aceita determinadas práticas do DevOps. O que eu sempre bati na tecla? Desde o tempo que eu trabalhava com .NET, eu sempre trabalhei por Feature Branch. O que é o Feature Branch? São pequenas tarefas onde tu faz um deploy. Eu não comprometo o meu deploy por conta de ter... Digamos que o nosso time aqui, nós estamos entre, 4, 20, somos 60 pessoas aqui. Nosso time tem 60 desenvolvedores. Eu não posso comprometer o meu deploy por conta de um desenvolvedor que atrasou ou está com erro. Muitas empresas trabalham com Master Trunk. O que é o Master Trunk? É onde eu simplesmente tenho uma represa, no dia do deploy eu vou, abro a comporta e deixo vazar tudo que tem. Com erro ou sem erro, vai tudo. Esse é o problema. Quando eu trabalho com Feature Branch, eu faço uma série de testes personalizados em cima de cada feature. Então, eu entrego menos em espaços menores. Eu faço uma vez por semana, eu faço deploy, 2 vezes por semana. Posso fazer deploy todo dia. Entendeu? Eu não aconselho a fazer nem segunda nem sexta. Tá? Por conta de já ter problemas e ter que ferrar um final de semana, já começar a semana virando a noite. Então, eu aconselho a trabalhar sempre com Feature Branch, porque é onde tu tem menos problema. O fato de tu ter problemas, eles são menores. Tá? E aí, quando tu fala, quem tem que montar isso, dependendo da empresa ou do projeto, tu tem uma equipe de DevOps. Eu já trabalhei em empresas, eu trabalhei num projeto da ABI, que a gente tinha um time de DevOps. Então, a gente sentava com eles, explicava tal. Foi uma das vezes que eu tive que debater com eles a questão da Feature Branch, que eles não queriam, eles queriam Master Trunk, porque eles não queriam onerar o pessoal de teste. No primeiro deploy em cima do Salesforce com Master Trunk, a gente passou... Era um feriado na terça e a gente ia folgar na segunda. A gente fez o deploy na quinta, a gente foi parar na outra quarta, para arrumar tudo que foi. Então, a Feature Branch, ela te evita isso. O arquiteto, tá? Ele é o cara que vai desenhar isso. Pode ser que ele mexa ou não. No meu caso, eu já sou arquiteto há um bom tempo e eu sou muito curioso. Eu gosto de estudar as coisas, eu gosto de ver isso. O que vai facilitar o meu trabalho. E o DevOps, ele facilitou muito para mim em alguns projetos. De eu fazer a arquitetura do projeto, treinar o time, deixar o time com uma performance boa no desenvolvimento e depois de um período eu não precisar fazer nada, somente aprovar a PR, que é os pull requests que eles faziam, né? E era o máximo que eu fazia depois, mas um período eu tive que montar todo o DevOps, montar as esteiras, né? Fazer uma série de testes automatizados. É uma das coisas que, para o Salesforce, algumas ferramentas funcionam, outras não. Né? Normalmente, tu não vai ver testes automatizados no Salesforce, tu vai ter que ter uma equipe de qualidade. O Salesforce, não sei se vocês já viram, ele tem dupla autenticação. E às vezes ele te manda um e-mail, dependendo de quantas vezes tu logar no sistema. Ele vai te mandar um SMS, vai te mandar... Eu tenho no telefone o aprovador. Né? Eu aprovo no meu telefone. Então, tem uma série de coisas que tu vai desenhar. E o arquiteto é o cara que vai dizer a vocês, isso aqui a gente vai utilizar tal ferramenta. Ou, às vezes, até o próprio financeiro da empresa diz, a gente tem uma licença X, a gente vai utilizar isso.
Eu trabalhei no projeto da Fiat que eles tinham licença de GitLab. Eu fiz toda a parte de DevOps deles em cima de GitLab. Eu tenho um cliente que a gente faz em Bitbucket. Tá? Então a gente utiliza Bitbucket. Dependendo do cliente, ele já tem a ferramenta, a gente consegue trabalhar em cima daquilo ali. Tem clientes que eu atendo que é copado, tem outros que são Flosson, entendeu? Então tudo vai depender. O arquiteto é o cara que vai dizer o que a gente vai utilizar. Ah, o cliente não tem isso, não quer investir. Então, maneira tradicional. Pacotes e sobe para produção. Certo? Oh, beleza. Obrigado a explanação aí. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitem, sexta-feira, 8 horas da noite já quase. Ô, Thiago, boa noite, é o seu Mark. Cara, só consegui entrar agora. Eu entrei, peguei meia hora. Eu vi que você estava mexendo lá no SOQL, do Salesforce. Hoje vocês só viram só essa parte? Oi? Hoje vocês só viram só as queries mesmo no Salesforce? Sim. Eu peguei só o finalzinho da aula. Ah, beleza. Não, ficou gravado. Gravou, né, Ken? Tá gravado, Silmar, assim que a comunidade disponibilizar para mim, eu subo lá no YouTube. Ah, beleza. Obrigado. Beleza. Pessoal, eu só não dei uma aula quarta-feira para vocês porque eu tive um compromisso, né, de trabalho, então não pude comparecer, mas já avisei, conversei com o meu chefe até e falei, cara, não faz mais isso porque o pessoal estava esperando e eu não pude, né? Mas o cliente até que solicitou. Mais dúvidas, pessoal? Inclusive, gente, a aula de quarta-feira, que é de orientação a objetos, a gente vai fazer junto com a aula de... Calma aí, gente, que eu esqueci o nome certinho aqui. E aí vai ser tudo no dia 4. Então, a gente acabou pulando a aula 2 para fazer junto com a 4. E mantivemos a de hoje. Tipos de objetos no Apex. E a orientação a objetos. Beleza, pessoal? Dúvidas? O pessoal já está querendo testar, né? Veio do feriado meio... O pessoal já quer sextar, já. Oi, Thiago, posso fazer mais uma perguntinha? Claro, temos 10 minutos ainda no limite. Tá. Você comentou aí da parte de qualidade, de testes. Eu já fui dev no passado, hoje eu trabalho como QA. Daí, assim, eu queria só que você falasse um pouco aí do papel do QA. Eu trabalho com automação de testes também, só que por ser Salesforce, é meio que 50-50 ali, é meio a meio. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco. Eu não trabalho com o Salesforce Core, que é isso que a gente está vendo aqui, de Apex e tal. Eu trabalho, na verdade, com o Commerce Cloud. Então, a parte de teste que eu faço é mais a parte de front-end mesmo, que é como se fosse um website de e-commerce. Uhum. E tem poucas coisas de API. Mas, assim, eu queria saber mais, assim, como é o dia a dia de um QA no ambiente do que você já trabalhou, assim, no ambiente atual de Salesforce. Pode ser da parte de core mesmo, não precisa ser de e-commerce. Bom, normalmente o que acontece? O QA, ele vai receber um plano de funcionalidades, tá? Do que aquela tela deve fazer. Ele vai testar o cenário ideal, o cenário feliz ali, bonitinho. E ele vai começar a testar outras coisas, do tipo, um campo de números, ele está aceitando o texto. Um campo de texto, ele pode aceitar números? Não, eu preciso, um exemplo, eu trabalho com Commerce Cloud. Vamos lá, eu estou fazendo uma venda de material que ele é a granel, por exemplo. E ele vai ter o quê? Ele vai ser vendido por saca, ele vai ser por quilo, por libra, entendeu? Como é que tu vai mensurar isso? É esse tipo de teste que tu vai fazer. Seriam os testes mais funcionais mesmo, para ver se a regra está funcionando. Tipo, eu estou comprando 10 quilos de um produto que custa R$1,50. Quanto ele está chegando no preço final? Entendeu? Até contribuindo um pouquinho, Thiago, é bem legal ouvir dessa dificuldade mesmo da Salesforce em automatizar os testes, né? Eu trabalho com Salesforce já tem um tempo,
E o pessoal reclama muito, né? Eu também, como funcional, também já fiz vários testes de várias ferramentas e realmente é assim, né? O PO passa a dor que precisa resolver ali com aquela história, né? O que precisa ser feito, e a gente faz ali o teste, né? O QA ou PO, né, funcional, faz o teste em si para garantir, e é tudo muito manual. E uma das coisas que o pessoal reclamava muito, no sentido assim, poxa, eu mexi em contato, poxa, agora eu vou ter que validar vários cenários de conta também, e reclamavam muito dessa necessidade de fazer esses testes aí manual, e daí eu nunca entendi, assim, se realmente a Salesforce não tinha, assim, muito teste automatizado. Daí eu ouvi o colega aqui falando, né, que é metade, metade, aí agora eu vejo que, não é uma dor dos projetos que eu tava, né, que sempre tentavam automatizar, mas nunca saía do outro lado. Eu gostei do que ele falou. Obrigada. Quem é que trabalha com teste aqui? Que falou? Por favor, se apresente. Sou eu, é o Tadeu. Tadeu, qual a ferramenta que tu utiliza na automação de teste? Selenium? É o Catalon, não sei se você já ouviu falar, que é ela é baseada, ela roda por baixo dos panos, roda o Selenium, mas é uma ferramenta dita low code, assim, você consegue fazer a gravação das telas, você consegue fazer os testes por script, que é a codificação mesmo, daí é usado o Groove como linguagem de programação, que é basicamente um Java. Tá. E daí a gente trabalha com uma ferramenta que ela suporta um monte de coisa. Dá para você fazer testes mobile nativo com ela, web, API, desktop. No nosso caso, a gente usa só web e API. E daí é um site de e-commerce. Então, basicamente, a gente tem cenários de checkout, em que o usuário loga, escolhe os produtos e faz a compra. Daí tem integração com Amazon Pay, PayPal, essas coisas assim, para meio de pagamento. Boa. Não, é porque a última vez que eu vi foi num projeto, eu estava fazendo consultoria para uma financeira e tinha um time de QA, e uma das dores do pessoal era que, tipo, eles estavam tentando codificar, fazer os testes automatizados com Selenium e não conseguiam porque o Salesforce pedia uma autorização, né, dupla autenticação, né, dual factor, que eles chamam. E aí isso ferrava a parte do Selenium, né? Eu não sei como é que estão as ferramentas hoje, mas eu até vou dar uma pesquisada nisso, foi um assunto bem interessante tu levantar, né? No nosso caso, que é e-commerce, então, tipo, é como se fosse uma aplicação web normal. A gente tem lá a parte de criação de usuário, que usa um tal de Mailinator, que ele é usado para envio de e-mails e tal. Mas, assim, pensa numa aplicação web normal. A gente não tem essa autenticação 2 fatores que exige de um back-end de Salesforce, assim. Mas eu tenho um amigo meu que ele automatizou o core, acho que para o Sebrae, se eu não me engano, e lá ele falou que ele se bateu bastante para fazer essa parte de autenticação, mas ele conseguiu. E ele conseguiu tanto por API quanto por tela. Então, chegou numa situação lá que foi possível fazer, sim, pular essa autenticação 2 fatores, esse problema aí, né? Tem um tipo de autenticação que quando tu vai fazer o DevOps, tu faz meio que uma autorização de ferramenta, né? Tool Authentication, acho que eles chamam. E tu consegue dizer dentro do Salesforce, eu vou conectar com esse usuário com essa senha aqui dentro. Então, tu mantém isso dentro do Salesforce e toda vez que ele recebe uma requisição com aquele usuário e senha do teu DevOps, ele abre uma porta para tu poder levar teus dados. Se fosse um whitelist ali, né? Isso, como se fosse um whitelist. Eu não vou lembrar de cabeça, né? Mas até porque faz um tempo que eu não mexo nisso. Até porque depois da gente se matar tentando fazer DevOps automatizado dentro do Salesforce, ele veio e lançou o DevOps Center, né? Que aí eles têm a ferramenta deles. Não duvido que daqui a pouco eles não lancem uma ferramenta própria de QA, né? Só para concluir aqui, o nosso, ele
a automação é feita no Catalan, e daí a gente roda... O Catalan, ele tem uma linha de comando para você rodar ele no Docker. Então, tipo, você gera essa linha de comando, daí a gente usa essa linha de comando no script do Jenkins. Então, a nossa automação roda diariamente no Jenkins. O Jenkins é uma boa ferramenta, mas ele pede alguns pontos de automação, né? Muita coisa do Jenkins, pelo menos na minha época, tinha que fazer no braço. E isso era um pouco... eu achava um trabalho de corno, né? Mas era a ferramenta que a gente tinha na época. Hoje tu tem outras ferramentas que tu clica, vai embora. O próprio Copado, ele automaticamente conecta na tua org, ele vê tudo que existe ali, monta teu mapa e te mostra o que está atualizado, o que não está. Pode ser até orgs de dev, né? Sandbox de dev. Essa aqui está com código correto, isso aqui está defasado. Então te dá um overview mais completo disso tudo. Beleza, pessoal? Mais dúvidas? Obrigado aí, Tadeu, pelas explicações aí de QA. É um assunto aí que possa vir a falar também aí com a gente mais para frente, né? E querendo ou não, é um assunto que faz parte do nosso mundo Salesforce, né? Mais alguma questão, pessoal? Dúvidas? Recados paroquiais? Não, tá tranquilo. O pessoal sexta-feira não abre a câmera, né? Pô, sacanagem isso, cara. Ninguém abre a câmera pra gente poder fazer uma foto. Pessoal, vamos abrir a câmera pra gente fazer uma foto? Vai. Quem foi? Teve alguém que falou esses dias que não saiu na foto? Eu esqueci. Tem uma telinha preta, eu acho que tá demorando para pegar. Ah, apareceu do Anderson, do Juneiro, acho que tá aí. Foi ou não foi? Ó, Júlia, você tá olhando para o outro lado. $1, sim. Já. Prontinho. O importante é participar, Leonardo. O importante é participar. Boa noite, pessoal. Até a semana que vem, dia 4, terça-feira, tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigada. Até mais. Tchau. Bom descanso. Tchau, pessoal. Boa noite. Até semana que vem.